Olá! Que bom encontrar você novamente! Eu sou a professora de arte e nós vamos iniciar mais uma aula. Preste atenção no nosso tema de hoje, arte moderna. Essa aula é específica para a primeira série do ensino médio. Como você deve lembrar, eu sou a professora Vanessa e essa é a nossa aula de número 11. Gente, vocês lembram que nós estamos tratando da história da arte a partir da ideia que nós temos sobre a divisão do tempo. E nós começamos essa aula há 2 aulas atrás, quando nós iniciamos falando sobre arte rupestre. Depois fomos para a arte na Idade Antiga e arte na Idade Média. Hoje nós começamos a falar sobre a arte moderna. Mas o que vem a ser a arte moderna? Bom, primeiro a gente tem que lembrar o que é que nós estamos chamando de Idade Moderna. Lembram que a Idade Medieval durou quase 1 milênio? A modernidade durou por volta de 4 séculos e aconteceram várias transformações que modificaram a forma do homem ver o mundo, do homem, consequentemente, produzir arte. Algumas dessas transformações têm a ver com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo. Lembram o que foi isso? Bom, isso já é assunto para o professor de filosofia, sociologia, história, geografia e arte também. Na verdade, todas as disciplinas dialogam muito bem com esse período da história, não é verdade? Mas aí, para a professora de arte não se prolongar muito, porque o nosso tempo é curtinho, a gente vai se ater à arte moderna. Vamos saber o que foi isso? Olha só, a arte moderna é o nome dado aos movimentos artísticos que brotaram na Europa nos últimos anos do século XIX. Essas vanguardas artísticas, lembre-se disso, vanguardas artísticas, como ficaram conhecidas? Prolongaram-se até a metade do século seguinte, chegando ao Brasil em torno dos anos 20. Nessa época, os artistas buscavam outros olhares e maneiras de representar o mundo, descolando-se da arte tradicional. Assim, surgiram diversas vertentes nas artes plásticas, como expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, surrealismo e dadaísmo. Gente, olha só, a gente não vai ter como falar de cada um dos movimentos aprofundadamente. Nós vamos falar desses movimentos e trazer uma imagem para vocês entenderem o que representou esse momento na história da arte. Uma das primeiras coisas que é importante a gente saber é que o modernismo, a arte moderna, possibilitou que o artista tratasse de questões bem pessoais, subjetivas. Era talvez a primeira vez na história que o artista podia representar o mundo de uma forma diferente da que ele estava habituado. Lembram-se que nós vínhamos falando que na arte, o artista ele estava sempre representando ideais de beleza, figuras da natureza, ideais de religiosidade, da religião lá na Idade Média, por exemplo. Agora é a primeira vez na história que o artista pode falar de coisas que são particulares de seu mundo, da sua subjetividade. E isso demorou muito tempo para acontecer, não é verdade? Olha só, nós estamos falando da arte moderna, da Idade Moderna. Vamos conhecer um dos primeiros movimentos, um dos movimentos mais importantes desse período? Vamos lá? É o expressionismo. É o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Esta escola utilizou a arte como uma forma de refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado, fruto da sociedade moderna e industrializada. Observem então a imagem.
É uma obra expressionista, o Ginete Circense, de 1913, de Ernest Kittner. Acho que é assim que se pronuncia. Não sou muito boa em pronunciar essas coisas. Mas eu quero que vocês observem a imagem. Observem os detalhes. O que é que eles estão representando? A angústia do ser humano frente à era moderna, de uma sociedade totalmente industrializada. Isso é muito novo, gente. A modernidade possibilitou, por exemplo, que as viagens se encurtassem, que demoravam dias, demorassem agora horas, por exemplo. E isso possibilitou encontros muito rápidos e perceber o mundo de uma forma diferente, como não percebiam antes. O mundo se ampliou de forma significativa e é importante a gente levar isso em consideração quando nós falamos de arte moderna. O próximo movimento que vamos conhecer é o fauvismo. Ele foi um movimento que surgiu a partir de uma exposição de jovens artistas em Paris. O ano era 1905 e o nome que ficou mais conhecido foi o de Henri Matisse. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Essa obra que vocês estão vendo é de Henri Matisse, A Mesa de Jantar ou Harmonia em Vermelho. E aí a gente vê todas essas características que acabamos de citar, né? As cores puras, nós vemos aí o vermelho muito em evidência e uma senhora lá no cantinho que, se a gente for comparar com a arte que era feita anteriormente, ela não tem contornos muito bem definidos, mas nós conseguimos identificar ainda que se trata de uma pessoa em uma mesa de jantar. O próximo movimento, o cubismo. A maioria de nós, mesmo antes de entrar na escola, já ouviu falar alguma vez na vida, pelo menos, de Pablo Picasso, porque esse nome é um dos nomes que dão sentido a esse movimento. O cubismo, ele pode ser considerado o movimento de vanguarda que mais transformou a arte do seu tempo. Desenvolvido por Pablo Picasso e Georges Braque, é uma corrente que tinha como finalidade reformular a maneira de se exibir figuras e formas. Essa obra que vocês estão vendo aí na tela é As Senhoritas d'Avignon, de Pablo Picasso, e é considerada a primeira tela cubista. Uma curiosidade sobre esse movimento é que dizem que eles se inspiraram na arte africana. Então eles não estavam criando nada novo, na verdade eles estavam relendo as formas dos homens primitivos também de fazer arte, tá? O outro movimento que eu quero convidar você para conhecer agora da arte moderna é o abstracionismo ou arte abstrata. Tem como intuito um tipo de expressão que não tem qualquer diálogo com o figurativismo. Lembram o que é figurativismo? Anota essa palavra no caderno para você pesquisar. Mas a ideia principal do figurativismo é deixar em evidência a imagem que está sendo representada. No abstracionismo, no entanto, a intenção é criar imagens explorando as formas, linhas, cores e nuances, sem o menor comprometimento com a realidade. Assim, em 1910, lembrem-se desse nome, o artista Kandinsky cria a sua primeira obra abstrata, o quadro Batalha, que é esse quadro que vocês estão vendo na tela e é considerada a primeira obra de arte abstrata. A primeira coisa que a gente tem que observar nessa imagem é que nós não conseguimos identificar de fato nenhuma figura representativa nesta obra. E aí a gente começa a tentar imaginar o que o artista quis mostrar. Talvez o que nos dá um pouquinho de caminho seja o título da imagem, que é Batalha. O próximo movimento é o futurismo. Você já deve ter ouvido falar também sobre o futurismo. Nessa corrente, eles valorizavam a velocidade, a indústria, as inovações tecnológicas que surgiam e tinham apreço pela ideia de futuro e progresso. A obra que vocês estão vendo é Velocidade do Automóvel. É uma obra futurista de Giacomo Balla.
E nessa imagem também a gente não consegue ver o automóvel, porque a ideia deles é ilustrar o movimento e não o objeto em si. E aí é nesse momento que a gente começa a ver as ideias sobre o futuro. O que seria o futuro? Já imaginaram, né? A gente já viu alguns filmes que retratam o ano 2000 e eles imaginavam coisas fantásticas, como automóveis voadores, por exemplo. E daí um outro movimento é o dadaísmo. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, muitos artistas intelectuais estavam descontentes com o rumo que o mundo estava tomando. Assim, alguns deles refugiaram-se na Suíça, em Zurique, e iniciaram um movimento que questiona os novos tempos e a incoerência da guerra. Essa obra que vocês estão vendo é uma das obras mais famosas do movimento dadaísta e foi atribuído a Marcel Duchamp. Se chama A Fonte. Mas o que nós estamos vendo é um mictório, isso mesmo. E foi uma provocação à arte do seu tempo, tá, gente? Ele começa a questionar, tá, então tudo que está no museu é arte? Essa pergunta eu devolvo para você. Outro movimento é o surrealismo. Para os surrealistas, importava mais que o subconsciente comandasse o que seria exposto nas obras, propondo temas irracionais, ilógicos, alucinatórios. Portanto, as obras surrealistas têm quase em sua totalidade uma aura onírica, ou seja, traz cenas que sugerem sonhos. Essa obra que vocês estão vendo é Os Amantes de René Magritte, é uma obra do surrealismo. Eu aposto que você já deve ter visto ela nas suas redes sociais. É uma das obras que tem sido mais representadas na atualidade, mas ao invés de ser coberto totalmente o rosto, tem sido coberto apenas com máscaras. É uma forma de tratar um pouco da nossa realidade relendo as obras de arte. E aí eu quero convidar você rapidamente para a gente passear pela arte moderna brasileira. A gente não vai ter tempo de discutir também, mas eu quero que você saiba que foi um movimento importantíssimo para a nossa arte, que chegou um pouco depois aqui no Brasil, mas tem um acontecimento importante. Vamos lá? No Brasil, o movimento modernista surgiu posteriormente às vanguardas europeias. Aqui, o período decisivo para sua consolidação foi a década de 20, com a Semana de Arte Moderna. Entretanto, já havia artistas realizando obras com características modernas alguns anos antes. A prova disso é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. É a estudante russa, que data do ano de 1915, de ninguém mais, ninguém menos que Anita Malfatti. Você provavelmente já viu essa obra ou alguma obra da Anita. É uma das primeiras pinturas modernistas no Brasil. E aí eu vou contextualizar rapidamente que o país vivia no início do século XX, era de crescimento e progresso, industrialização,